Bom, agora a gente destaca a economia com Denise Campos de Toledo. Como toda segunda-feira, o Boletim Focus, os analistas de mercado elevam a estimativa de inflação. Mas essa não é a única preocupação aqui no Brasil e também há uma preocupação em todo o mundo. Denise Campos de Toledo. Denise. Exatamente, Tiago. A inflação é uma grande interrogação em todo o mundo, não é? Porque no começo ela foi muito atribuída a desequilíbrios provocados pela pandemia, determinadas atividades interrompidas. Aí, na sequência, nós começamos a ver a retomada de algumas economias, especialmente de China e depois dos Estados Unidos. Isso aqueceu a demanda global e alguns setores estavam aí atrasados em termos de fornecimento de material, uma demanda muito grande de commodities. Então, a inflação começou a ser tratada como um problema pontual, que aos poucos iria se ajustar. E hoje se percebe que há uma persistência muito grande nessa alta da inflação em todo o mundo. Então, já não se sabe se de fato é um problema temporário, porque aí você vai entrando com outros fatores que podem pressionar, questão dos serviços que foram muito penalizados pela pandemia em todo o mundo, a área de turismo, e de repente eles podem vir com recomposição de custos, com recuperação de perdas, e isso ocasionar mais pressões inflacionárias. Aqui no Brasil, 15ª semana em que o mercado eleva a projeção de inflação, agora para 6,31% a inflação deste ano. Para o ano que vem, manteve em 3,75%, que ainda é uma inflação acima do centro da meta de 2022. O mercado aposta no aperto dos juros como um instrumento para conseguir fazer com que a inflação caia e caminhe para uma trajetória mais compatível com a meta do ano que vem e, por isso, espera um aumento maior da Selic. 6,75% neste ano, 7% no ano que vem, porque a gente ainda trabalha uma retomada mais firme da economia. Esse é o dado positivo. Em relação ao PIB, teve um aumento marginal, mas um pequeno aumento de novo nas projeções deste ano para 5,27% e para o ano que vem um aumento para 2,10%, um PIB com crescimento bem inferior deste ano, só que neste ano tem a recomposição de perdas do ano passado. Então, tem a questão da base de comparação, né? Houve uma reação importante aí de vários segmentos, serviços entram nessa fase de recuperação e que pode dar mais margem de preços. As notícias positivas que nós temos em relação ao comportamento da inflação é que houve aí nas últimas semanas uma acomodação de preços de commodities, do minério, de alguns alimentos, não de todos. Nós tivemos neste último final de semana a reunião da OPEP ampliando a produção, o que pode dar uma segurada também no preço do petróleo. Isso já era aguardado há bastante tempo. E aqui no Brasil nós estamos na torcida para que o dólar continue acomodado. O dólar faz muita diferença, especialmente na formação dos preços de atacado e preços que dependem de matérias-primas, de insumos que têm cotação internacional. Então, esse é o quadro que nós temos hoje, mas a inflação rodando muito acima do que seria o ideal. Que pena. E Denise, para essa semana, qual a expectativa do mercado? Olha, a gente começa a ter uma agenda bem vazia, viu? Nesta semana, eu acho que o grande destaque em relação a indicadores é exatamente a inflação, o IPCA 15, a prévia da inflação oficial, que sai na sexta-feira. Temos recesso parlamentar que, em princípio, deixa mais acomodadas algumas discussões relevantes, só que nós estamos continuando tendo aí muita polêmica em torno de reforma tributária. Uma hora ela tem repercussão ruim junto aos empresários, depois junto ao mercado financeiro, agora é a vez de os estados e municípios reclamarem da possível perda de receita. O ministro Paulo Guedes fala agora em formar uma comissão com especialistas e empresários para discutir o que poderá ser feito, mas ele chega a admitir uma perda de 50 bilhões em termos de arrecadação, que seria compensada em parte não só pelo corte de benefícios, por outras mudanças tributárias, mas também por crescimento da economia. É apostar num desempenho, né, tendo um otimismo muito grande. Isso é uma coisa arriscada do ponto de vista fiscal. Tem a LDO, que foi a despedida aí do Congresso antes de entrar em recesso, com o fundão aumentando para quase 6 bilhões no próximo ano, que é uma situação totalmente absurda e irresponsável também em relação às contas públicas. Então, tudo isso vai continuar sendo discutido, mesmo com o recesso parlamentar, e o mercado aqui vai continuar observando muito essas discussões em relação à inflação e o impacto que pode ter, especialmente na política de juros implementada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Isso já deixou o mercado de mau humor na semana passada, em várias ocasiões. A Bolsa voltou a ter perda neste mês de 0,66%. Hoje, na abertura, nós temos o dólar com estabilidade. Por enquanto, é uma referência apenas à cotação em R$ 5,11. Denise.